No dia em que completei 75 anos, o telefone não tocou e a campainha permaneceu em silêncio. Meu nome é Yolanda, viúva, e até então a matriarca de uma família que eu julgava ser minha. Mal sabiam eles que o desprezo daquele dia regaria uma semente que eu já tinha esquecido que existia. O sol da manhã invadiu a minha sala de estar, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, cada uma parecendo mais ocupada do que o meu telefone. Eu havia acordado cedo, como de costume, mas com uma agitação diferente no peito. 75 anos. É um marco, uma vida inteira de memórias, de lutas, de alegrias e, principalmente, de doação. Doei meu tempo, minha saúde e meu dinheiro para ver minha única filha, Beatriz, e meus netos, Lucas e Mariana, felizes. Desde que meu querido Osvaldo se foi, há 10 anos, eles se tornaram o centro do meu universo. Coloquei meu melhor vestido, um floral de mangas compridas que escondia as marcas do tempo nos meus braços, e passei um batom discreto. Fiz um pequeno bolo de fubá, o favorito da família, e deixei o café passado, quente na garrafa térmica. A mesa estava posta, não para uma festa, mas para um afeto, um simples "parabéns, mãe", que eu aguardava como um sedento aguarda a chuva. As horas, no entanto, passavam com uma lentidão cruel. O sol da manhã deu lugar à luz pálida da tarde e o bolo de fubá esfriou sobre a toalha de renda. Cada carro que passava na rua era uma ponta de esperança. Cada notificação no celular de uma loja ou de notícias era uma pequena decepção. Tentei me distrair. Liguei a televisão, mas as vozes dos apresentadores pareciam distantes, abafadas pela ansiedade que crescia em meu peito. Devem estar preparando uma surpresa, eu repetia para mim mesma, uma mentira que se tornava mais frágil a cada minuto. Beatriz sempre foi um pouco avoada, e seu marido, Ricardo, vivia para o trabalho. Mas esquecer completamente? Impossível. Eu era a mãe dela, a avó dos filhos dela, a rocha, a pessoa que eles procuravam quando o mundo parecia desmoronar. A noite chegou, e com ela a escuridão que parecia refletir o buraco que se abria em minha alma. A surpresa não veio. A ligação não veio. A mensagem não veio. O bolo de fubá continuava intacto, um monumento à minha solidão. Foi então que, com as mãos trêmulas, peguei o tablet que meus netos me ensinaram a usar. Abri o aplicativo de fotos e vídeos, aquele de carinhas coloridas, e lá estava. A primeira imagem era um vídeo curto, um story, como eles chamam. A tela se iluminou com a cena de um restaurante caríssimo, daqueles com lustres de cristal e garçons de uniforme impecável. E lá estava minha família. Minha filha Beatriz, rindo alto, com o cabelo perfeitamente escovado. Meu genro Ricardo, com uma taça de vinho na mão. Meus netos, Lucas e Mariana, aplaudindo com um entusiasmo que eu não via há tempos. No centro da mesa, rodeada de presentes e sorrisos, estava Sônia, a mãe de Ricardo. Um garçom trouxe um bolo confeitado, com velas faiscantes, e todos começaram a cantar: "Parabéns para você". Meu coração parou por um segundo. A data. Eles estavam comemorando um aniversário, mas não era o meu. Olhei a legenda, escrita por Beatriz. Celebrando a melhor sogra e avó do mundo. Feliz aniversário, Sônia. Um arrepio de incredulidade percorreu meu corpo. O aniversário de Sônia era na semana que vem. Eu sabia disso, pois eu mesma havia comprado um presente para ela, um chale de lã que estava guardado no meu armário. Eles não apenas esqueceram de mim. Eles me substituíram. Escolheram celebrar outra pessoa de forma antecipada, exatamente no dia que deveria ser meu. E fizeram questão de exibir essa escolha para todo mundo ver. As lágrimas que eu segurei o dia todo finalmente vieram, quentes e amargas. Chorei como uma criança perdida, um choro silencioso que sacudia meu corpo inteiro. Chorei pela humilhação de ser preterida, pela dor da exclusão, pela brutalidade de ser invisível para aqueles que eram o meu tudo. O bolo de fubá na cozinha parecia uma piada de mau gosto. Cada ponto da toalha de renda que minhas mãos um dia teceram parecia zombar da minha dedicação. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Um borrão de dor e soluços abafados no travesseiro que um dia dividi com Osvaldo. Ele jamais teria permitido que algo assim acontecesse.
Na manhã seguinte, a dor havia se transformado em uma calma fria e pesada. A tristeza ainda estava lá, mas algo novo começava a borbulhar sob a superfície. Uma raiva gélida. Levantei, lavei o rosto e encarei a mulher de 75 anos no espelho. Os olhos estavam inchados, mas a coluna ereta. Fui até a cozinha, joguei o bolo de fubá inteiro no lixo e passei um café fresco, forte e amargo como meus pensamentos. Enquanto organizava as contas na pequena escrivaninha da sala, meus olhos pousaram em um envelope azul. Era a fatura do cartão de crédito adicional. O cartão que estava em meu nome, mas que eu havia dado a Beatriz para emergências e despesas dos netos. Eu nunca olhava os detalhes. Confiava nela. Pagava o valor total todo mês, sem questionar, feliz por poder proporcionar conforto à minha família. Mas naquele dia, algo me compeliu a abrir o envelope com um cuidado cirúrgico. Meus olhos correram pelas linhas, pelas datas, pelas descrições das compras. E o que vi fez meu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. A conta era exorbitante. Lá estava o nome do restaurante chique da noite anterior. Um valor que pagaria meu aluguel por 3 meses. Mas não era só isso. Havia dezenas de outras despesas. Lojas de grife, salões de beleza, viagens de fim de semana para hotéis de luxo, assinaturas de serviços que eu nem sabia que existiam. As emergências de Beatriz eram roupas de marca para ela. As despesas dos netos eram os restaurantes da moda e os aparelhos eletrônicos mais caros. Eles não estavam apenas me excluindo de suas vidas. Estavam financiando uma vida de luxo às minhas custas, usando o dinheiro que economizei durante toda a minha existência. O dinheiro do meu trabalho e do suor de Osvaldo. A humilhação da noite anterior se misturou à fúria da descoberta. Não era esquecimento, era exploração. Um abuso silencioso e contínuo da minha confiança e do meu amor. Eu, Yolanda, a avó boazinha que fazia bolo de fubá e pagava as contas sem reclamar, havia morrido naquela noite de choro. A mulher que olhava aquela fatura de cartão de crédito era outra pessoa. Uma estrategista silenciosa que acabava de acordar de um longo sono. O desprezo deles foi o despertador. A fatura do cartão era o meu mapa. Eles pensavam que eu era apenas uma velhinha, uma carteira ambulante e um porto seguro emocional. Estavam redondamente enganados. Eles não sabiam nada sobre a mulher que administrou as finanças da família por 50 anos, que investiu cada centavo com sabedoria, que entendia de juros e contratos melhor do que muito homem de gravata. Com a fatura na mão, uma clareza cortante tomou conta de mim. Eu não iria gritar, não iria chorar na frente deles, não iria lhes dar a satisfação de me verem derrotada. Eu iria agir. Com a mesma discrição com que eles me usaram, eu iria retomar o controle. Peguei o telefone, o mesmo que permaneceu mudo no meu aniversário, e disquei o número do gerente do meu banco, um rapaz atencioso que eu ajudei a mãe dele com umas aulas de reforço de matemática há muitos anos. Quando ele atendeu, minha voz era firme, calma e precisa. Eu sabia exatamente o que precisava ser feito. A festa deles havia acabado. A minha estava prestes a começar. A mulher que acordou no dia seguinte ao seu aniversário de 75 anos não era mais a mesma Yolanda. A fragilidade havia evaporado com as lágrimas da noite anterior, deixando para trás o aço de uma resolução que eu não sentia há décadas. O primeiro passo foi o mais simples. Peguei o telefone e, com a mesma voz calma com que pedia 1 quilo de patinho no açougue, liguei para o Sérgio, o gerente do meu banco. Bom dia, Sérgio. É a Yolanda, tudo bem, meu filho? Ele respondeu com a cordialidade de sempre, perguntando da saúde, do tempo. Cortei a conversa fiada com uma delicadeza que soava como uma ordem. Sérgio, preciso de um favor. Quero os extratos completos e detalhados de todas as minhas contas e do cartão de crédito adicional dos últimos 5 anos. E não precisa me mandar pelo correio. Eu mesma vou buscar. Hoje. Houve uma pausa do outro lado da linha. Provavelmente ele esperava que eu pedisse ajuda para pagar um boleto. Claro, dona Yolanda. Algum problema? Sua voz tinha um tom de preocupação profissional. Nenhum problema, meu querido.
respondi, e um sorriso fino tocou meus lábios pela primeira vez em 2 dias. Apenas uma auditoria. Gosto de manter as contas em dia. Enquanto esperava o banco preparar a papelada, não fiquei parada. Fui até o fundo do meu guarda-roupa, onde guardava uma velha caixa de metal que pertencera a Osvaldo. Cheirava a naftalina e a tempo. Meus dedos, um pouco tortos pela artrose, destravaram o fecho enferrujado. Lá dentro, sob certidões de casamento e nascimento, estava o que eu procurava. A verdadeira fundação da minha vida. Um castelo de papel que minha filha e meu genro ignoravam completamente. O primeiro documento era a escritura do apartamento em que eu morava. Beatriz sempre se referia a ele como o apartamento da mamãe, que um dia será meu. Ela estava errada. O que encontrei não era uma escritura simples. Era a constituição de um fundo fiduciário, criado por Osvaldo e por mim há mais de 30 anos. Nós éramos os instituidores, e eu, Yolanda, era a única administradora e beneficiária vitalícia, com plenos poderes para alterar os beneficiários finais a qualquer momento, por qualquer motivo, sem precisar da anuência de ninguém. Beatriz era a beneficiária designada, sim, mas seu direito não estava gravado em pedra. Estava escrito em areia, e a maré estava subindo. Debaixo da escritura havia uma pasta de couro gasta. Dentro dela, certificados de ações. Ações da Tecidos Vanguarda, uma pequena empresa têxtil na qual Osvaldo investiu uma quantia modesta quando nos casamos. Ele sempre dizia: "Este é o nosso pé de meia secreto, Nanda. Ninguém precisa saber." Depois que ele se foi, continuei acompanhando a empresa. Fui às reuniões de acionistas anônimas, li cada relatório, reinvesti cada dividendo. Enquanto Beatriz me via como a velhinha que tricotava e fazia bolo, eu estava, em silêncio, cultivando aquele pé de meia. A Tecidos Vanguarda não era mais uma pequena empresa. Tinha se tornado uma das maiores exportadoras do país, e aqueles pedaços de papel amarelado valiam... Respirei fundo ao fazer o cálculo mental. Valiam uma fortuna. Uma fortuna que financiava os jantares, as viagens e as bolsas de grife da minha filha, que provavelmente pensava que o dinheiro vinha de uma pensão generosa ou de um poço sem fundo de economias. A ignorância deles era a minha maior vantagem. Com aqueles documentos espalhados sobre a colcha da minha cama, as memórias vieram com força. Lembrei de quando Beatriz decidiu fazer uma reforma caríssima na casa dela. Eu sugeri que ela pesquisasse melhor os preços. "Ah, mãe, a senhora não entende dessas coisas modernas. Deixa comigo." Ela disse isso enquanto pegava meu cartão para pagar o arquiteto. Lembrei de Ricardo, meu genro, explicando com uma paciência irritante o que era um aplicativo de investimento, enquanto eu já calculava o rendimento de ações antes mesmo de ele nascer. Lembrei de Osvaldo me dizendo numa noite chuvosa, segurando minhas mãos: "Yolanda, você é a rocha, mas também é a arquiteta. Você construiu tudo isso comigo. Nunca deixe que te façam sentir como se você fosse apenas um enfeite na casa que ajudou a erguer." Eu tinha deixado. Em algum ponto, o luto pela perda de Osvaldo e o desejo de manter a família unida me tornaram complacente. Eu permiti que a imagem da avó frágil e dependente se sobrepusesse à mulher que eu realmente era. A administradora, a investidora, a parceira. Eles não viam a mulher que negociava com fornecedores na loja de tecidos do meu pai quando tinha 20 anos. Não viam a mulher que aprendeu a ler balanços financeiros sozinha, à noite, depois de colocar a filha para dormir. Eles viam o que queriam ver: uma fonte inesgotável e silenciosa de recursos. A humilhação do meu aniversário não foi um ato isolado. Foi o ápice de anos de desrespeito e subestimação. A dor deu lugar a uma clareza cristalina. Eles não me quebraram. Eles me acordaram. Voltei ao banco à tarde. Sérgio me recebeu em sua sala, com uma pilha de envelopes pardos sobre a mesa. "Dona Yolanda, está tudo aqui. Se me permite, a movimentação no cartão adicional é bastante significativa. Ele era um bom rapaz." "Eu sei, Sérgio. E é por isso que, a partir deste exato momento, eu quero que ele seja cancelado. Sem aviso prévio. Apenas cancele." Os olhos dele se arregalaram um pouco. "Sim, senhora. Imediatamente." Em casa, transformei minha mesa de jantar, a mesma que ficara vazia e triste no meu aniversário, em meu quartel-general. Abri cada envelope, organizei os extratos por ano.
Com uma régua, uma caneta vermelha e a paciência de uma artesã, comecei a minha auditoria. A realidade era muito pior do que a fatura do mês anterior sugeria. Eram 5 anos de um saque sistemático. O restaurante chique foi apenas a gota d'água. Havia mensalidades de um clube de campo ao qual eu nunca fui convidada. Diárias em hotéis boutique, em cidades serranas que eu só conhecia por cartão postal. Compras em lojas de artigos de luxo em São Paulo, Rio de Janeiro. E o mais doloroso, passagens aéreas para a família toda, para resorts no Nordeste, durante as minhas férias de julho, quando eu sempre ficava em casa esperando uma visita que nunca acontecia. Eu circulava cada despesa com a caneta vermelha. Cada círculo era uma pequena ferida, uma prova da traição. Spa Dia das Mães. Sônia e Beatriz. Aquele dia eu passei sozinha, porque Beatriz me disse que tinha uma reunião de trabalho inadiável. Joalheria, presente aniversário Ricardo. O presente que eu dei a ele, um livro que ele tanto queria, foi provavelmente esquecido em alguma gaveta. O dinheiro que eles gastavam não era o problema. O problema era a mentira. Era a vida dupla que eles viviam às minhas custas, sorrindo para mim, me chamando de mãezinha, enquanto me apunhalavam pelas costas com o meu próprio cartão de crédito. Ao final da noite, a mesa estava coberta de anotações. Eu tinha o valor exato, um número de 6 dígitos chocante que representava o preço da minha confiança. Mas eu não sentia mais vontade de chorar. Sentia uma calma glacial, a calma de uma estrategista diante de um tabuleiro de xadrez. O plano começou a se formar, claro e preciso em minha mente. Primeiro, o cancelamento do cartão. O primeiro pilar do castelo de areia deles ruiria em breve, provavelmente na próxima tentativa de Beatriz de pagar um café gourmet. Segundo, ligar para o Dr. Almeida, o advogado da família, um dinossauro como eu, que conhecia a história do fundo fiduciário e das ações. Eu precisava de orientação jurídica, não para atacar, mas para me defender e para garantir que cada movimento meu fosse inquestionável. Terceiro, a criação de uma nova conta bancária, em outro banco, para onde eu começaria a transferir aos poucos os rendimentos das minhas aplicações. Seria o meu fundo de guerra, a minha reserva de independência. O passo mais importante, no entanto, era o silêncio. Eu não diria uma palavra. Não haveria confronto, não haveria acusações. A força da minha posição estava na ignorância deles. Eles viriam até mim. Cedo ou tarde, quando o fluxo de dinheiro secasse, eles apareceriam na minha porta. Não como a família amorosa que esquecera meu aniversário, mas como os dependentes cuja fonte de sustento havia misteriosamente desaparecido. E quando esse dia chegasse, eu não seria a Yolanda do bolo de fubá. Eu seria a administradora do fundo, a acionista majoritária, a dona do tabuleiro. Olhei pela janela da minha sala. As luzes da cidade piscavam lá fora, indiferentes ao meu pequeno drama, a minha silenciosa revolução. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia pequena nem sozinha. Eu era a arquiteta daquele silêncio e estava prestes a mostrar a todos a solidez da minha construção. A festa deles, financiada com a minha vida, havia oficialmente terminado. Eles só não sabiam ainda. A semana que se seguiu à minha descoberta foi a mais tranquila que eu tive em anos. O silêncio, antes um companheiro de solidão, tornou-se meu cúmplice. Cada hora que passava era um tijolo a mais no muro que eu estava construindo ao redor da minha dignidade e do meu patrimônio. Eu não esperava, não ansiava por um telefonema. Eu sabia que ele viria. A lagarta, quando a folha acaba, vai atrás de outra. E a folha que sustentava a vida de luxo da minha filha acabara de secar. Eu regava minhas samambaias na varanda quando o telefone finalmente tocou na quarta-feira. O nome Beatriz piscou na tela. Atendi no terceiro toque, para não parecer ansiosa. Minha voz saiu com a mesma doçura de sempre. Oi, minha filha. Tudo bem? Oi, mãe. Tudo. Escuta, aconteceu uma coisa esquisita. Ela começou com um tom de leve irritação. Eu fui tomar um café com a Sônia para acertar os detalhes da festa de verdade dela e o cartão não passou. Fiz uma pausa, como se estivesse processando a informação. Ué, não passou? Mas tinha limite, não tinha? Por dentro, um sorriso gelado se formava.
O primeiro dominó havia caído. Claro que tinha, mãe. O que a senhora acha? A moça do caixa passou umas 3 vezes, maior vergonha. Disse que a transação não foi autorizada. Deve ser problema no sistema do banco. A senhora pode ligar para lá e ver o que aconteceu? A voz dela era a de quem dá uma ordem a um subordinado, disfarçada de pedido. A mesma voz que ela usava para pedir que eu ficasse com as crianças ou que fizesse aquela lasanha que Ricardo tanto gostava. Ligo sim, meu bem. Pode deixar, eu disse, com a mansidão de uma ovelha. Sabe como são esses sistemas? Vivem dando problema. Não se preocupe. Desligamos. Eu não liguei para banco nenhum, claro. Em vez disso, peguei minha bolsa e fui ao encontro do Dr. Almeida. O escritório dele era no centro antigo da cidade. Um daqueles prédios com elevador de porta pantográfica e chão de mármore desgastado. Cheirava a papel velho, café e confiança. Dr. Almeida era um homem da idade de Osvaldo, com cabelos brancos penteados para trás e olhos que já tinham visto de tudo. Ele me recebeu com um abraço e me serviu um café em uma xícara de porcelana. Então, minha cara Yolanda, o que a traz aqui com essa cara de quem está prestes a declarar uma guerra? Ele perguntou, sentando-se atrás de sua mesa maciça de mogno. Espalhei sobre a mesa os documentos que havia resgatado da caixa de metal e os extratos bancários com os círculos vermelhos. Contei tudo, sem lágrimas, sem autocomiseração. Falei do aniversário, da festa para a sogra, das compras, das viagens, da humilhação. Minha voz não vacilou. Dr. Almeida ouviu em silêncio, seus dedos tamborilando levemente sobre a madeira. Quando terminei, ele pegou os papéis do fundo fiduciário e os certificados das ações, analisando-os com o olhar treinado de décadas de prática. Osvaldo era um homem brilhante, ele disse finalmente, tirando os óculos. Ele te protegeu, Yolanda. E você, minha amiga, protegeu o legado dele. O que eles fizeram não é só uma canalice, beira o crime de apropriação indébita. Você tem todo o direito, não só moral, mas legal de cortar cada centavo. E é exatamente o que eu pretendo fazer, Afonso, respondi. Mas preciso fazer do jeito certo, sem escândalos. Eu quero que eles percebam o que perderam, não o que eu tirei. Uma estrategista. Ele sorriu. Gosto disso. O plano é simples. Primeiro, o cancelamento do cartão já foi feito. Perfeito. Segundo, vamos redigir uma notificação alterando a beneficiária do fundo fiduciário. Não vamos protocolar ainda. Será nossa carta na manga. Terceiro, a questão das ações. Sugiro liquidar uma pequena parte e transferir para uma nova conta em outro banco, em seu nome apenas. Diversificar e proteger. Ele me explicou os trâmites com uma clareza que me deu ainda mais segurança. Saí de lá com a espinha mais ereta e com um plano de batalha validado pelo melhor general que eu poderia ter. No dia seguinte, o telefone tocou de novo. Era Beatriz, e a irritação em sua voz havia se transformado em pânico contido. Mãe, o cartão ainda não está funcionando. Tentei pagar a mensalidade do inglês da Mariana e não passou de novo. Eu liguei para o banco e a moça do atendimento disse que o cartão adicional foi cancelado pela titular. O que está acontecendo? Cancelado? Por mim? Que absurdo, minha filha! Minha voz era a pura indignação. Deve ser um engano desses atendentes novos. Vou ligar para o Sérgio, o gerente, agora mesmo para resolver isso. Que incompetência! Pois é, um absurdo. O Ricardo teve que pagar com o cartão dele. Ficou uma fera. Resolve isso logo, mãe, por favor. O seguro do carro vence amanhã. O seguro do carro. O mesmo carro que eles usaram para ir ao restaurante chique no meu aniversário. A ironia era deliciosa. Pode deixar, meu bem. Vou resolver. Obviamente não resolvi nada. Em vez disso, segui o conselho do Dr. Almeida. Fui ao meu novo banco, uma agência discreta em um bairro diferente, e abri uma conta. Depois, liguei para a minha corretora e dei a ordem de venda de um pequeno lote de ações da Tecidos Vanguarda. O valor que caiu na minha nova conta em 2 dias era suficiente para comprar o carro deles à vista. Pela primeira vez em anos, senti o poder do meu próprio dinheiro. Um dinheiro que não seria usado para financiar a ingratidão de ninguém. Comecei a transferir os pagamentos das minhas próprias contas, luz, condomínio, plano de saúde, para a nova conta. A fonte principal
A que eles conheciam começava a secar, gota a gota. O fim de semana chegou. Era o sábado do aniversário de Sônia. Eu esperava um telefonema desesperado, mas o que veio foi uma visita. No início da tarde, a campainha tocou. Era Beatriz, sozinha. A expressão dela era uma mistura de preocupação forçada e ansiedade real. Mãe, vim te ver. A senhora está bem? Fiquei preocupada. Ela entrou, olhou ao redor, como se procurasse por alguma evidência de senilidade ou doença. Estou ótima, minha filha. Por que não estaria? Ofereci um copo de água, que ela aceitou. Ah, sei lá. Essa história do cartão. A senhora não parece bem. Talvez esteja um pouco esquecida, confusa. O Ricardo também acha. Ah, o Ricardo. O cérebro por trás da operação. Ele disse que talvez seja melhor ele dar uma olhada nas suas contas, te ajudar a organizar as finanças, para a senhora não ter mais esse tipo de preocupação. O momento havia chegado. O momento pivotal, onde a ovelha mostra os dentes de lobo. Respirei fundo e sorri, o sorriso mais sereno que consegui produzir. Que gentileza do Ricardo, minha filha, mas não precisa. Aliás, essa confusão toda do cartão até que foi boa. Me fez ver que eu estava um pouco relaxada com as minhas finanças. Ela me olhou, sem entender. Como assim, relaxada? Ah, sabe como é. A gente vai deixando as coisas no piloto automático. Então contratei uma pequena auditoria para rever todos os meus gastos dos últimos anos. O Sérgio, meu gerente, me indicou um especialista ótimo. Joguei a palavra auditoria na conversa como quem joga uma pedra em um lago calmo. As ondulações foram imediatas. O rosto de Beatriz perdeu a cor. Auditoria? Pra quê? A senhora nunca precisou disso. Suas contas são simples. A voz dela ficou um tom mais aguda. Eram o que eu pensava. Continuei, olhando diretamente nos olhos dela. Mas apareceram umas despesas muito altas, sabe? Restaurantes caros, lojas, viagens, coisas que eu, com a minha memória fraca, não me lembrava de ter comprado. O rapaz da auditoria disse que é preciso investigar a fundo para ver se não há algum tipo de fraude, entende? Alguém pode ter usado meu nome indevidamente. Beatriz engoliu em seco. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O castelo de areia estava desmoronando e ela estava sentindo o chão sumir sob seus pés. Ela não podia admitir que as despesas eram dela sem se incriminar e não podia negar sem correr o risco de uma investigação formal. Cheque. Então, concluí, levantando-me para levar meu copo à cozinha num gesto de finalização da conversa. Até que essa auditoria termine, o gerente me aconselhou a ser mais conservadora, cortar todas as despesas supérfluas e centralizar tudo em uma conta nova, mais segura. Por isso o cartão foi cancelado. Foi uma recomendação de segurança para me proteger. Ela ficou de pé, atordoada. A narrativa da mãe velhinha e confusa que precisava de ajuda havia sido virada de cabeça para baixo. Agora, eu era a vítima prudente de uma possível fraude, e ela, bem, ela estava na desconfortável posição de quem não podia reclamar do corte de verbas sem se tornar a principal suspeita. Eu não sabia, mãe. Que coisa horrível. Fraude. Ela gaguejou, pegando a bolsa. Bem, eu preciso ir. Tenho que ajudar a Sônia com a festa. Ah, a festa. Dê meus parabéns a ela. Diga que lamento não poder mandar um presente este ano. Mas, como eu disse, estou em contenção de despesas. A porta se fechou atrás dela, deixando um silêncio denso e vibrante na sala. Eu não me sentia triunfante. Sentia algo mais profundo. Sentia o peso da minha própria força, um poder que eu havia mantido adormecido por tempo demais. Eles tinham vindo até mim, exatamente como eu previra. Mas não encontraram a velhinha frágil que esperavam. Encontraram a dona do dinheiro, a administradora, a mulher que estava, silenciosamente, reescrevendo as regras do jogo. A guerra não havia acabado, mas a primeira e mais importante batalha estava vencida. E eu não havia levantado a voz uma única vez. O castelo de cartas, que era a vida de Beatriz e Ricardo, começou a desmoronar não com um estrondo, mas com um sussurro humilhante. Foi uma carta com o timbre da Escola Internacional Puer Nobilis, o colégio caríssimo onde meus netos estudavam.
A carta, com sua linguagem polida e impessoal, informava que o cheque referente à mensalidade havia sido devolvido por insuficiência de fundos. Havia também uma nota sobre o seguro de saúde da família, que estava com o pagamento em atraso, e uma ligação do gerente do banco de Ricardo, falando sobre o limite do cheque especial perigosamente estourado. As pequenas rachaduras na fachada da vida perfeita deles haviam se tornado uma fenda gigantesca. A discussão entre eles, que eu podia imaginar perfeitamente, deve ter sido feia. Beatriz, acostumada a resolver qualquer problema com o meu cartão, estava de mãos atadas. Ricardo, cujo orgulho se media pelo padrão de vida que exibia, sentia-se emasculado e furioso. A culpa, como uma bola quente, era jogada de um para o outro. Mas no fim, ambos sabiam onde a origem do problema e da solução residia: em mim. Eles vieram no domingo seguinte, não juntos, como da última vez. A estratégia mudou. Beatriz tentou a abordagem emocional. Agora era a vez de Ricardo tentar a abordagem racional, de homem para... bem, na cabeça dele, para uma velhinha confusa. Ele chegou sozinho, vestindo um terno que parecia caro demais para um almoço de domingo, trazendo consigo um ar de autoridade forçada. "Yolanda", ele começou, sem nem me chamar de sogra, sentando-se na poltrona em frente à minha sem ser convidado. Ele trazia uma pasta de couro. "A Beatriz me contou essa história absurda de auditoria e fraude. Eu vim aqui para resolvermos isso. Sou um homem de negócios, entendo de números. Deixe-me ver suas contas, seus investimentos. Vou organizar tudo para a senhora." Ele abriu a pasta, mostrando planilhas e gráficos que ele provavelmente usava para impressionar seus clientes. Era uma demonstração de poder, uma tentativa de me intimidar com uma linguagem que ele julgava estar além da minha compreensão. Eu servi uma xícara de café para mim, mas não para ele. Sentei-me e o ouvi por 10 minutos. Ele falou sobre otimização de portfólio, mitigação de riscos, alocação de ativos. Era um monólogo ensaiado, cheio de palavras difíceis que escondiam uma única e simples intenção: retomar o controle do meu dinheiro. Quando ele finalmente fez uma pausa para respirar, eu tomei um gole do meu café. "Ricardo", eu disse, e minha voz era tão calma que pareceu cortar a arrogância dele no ar. "Você fala de mitigação de riscos. É um conceito interessante. Diga-me, qual a sua opinião sobre a exposição cambial em commodities têxteis, considerando a volatilidade do mercado asiático? Você acha que a Tecidos Vanguarda deveria fazer hedge de suas exportações ou confiar na valorização do dólar a longo prazo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Ricardo, antes tão cheio de si, ficou em branco. Ele não fazia ideia do que eu estava falando. A Tecidos Vanguarda, para ele, era apenas um nome em um papel velho que ele talvez tivesse visto por alto uma vez. Ele não sabia que eu lia todos os relatórios trimestrais, que eu acompanhava a cotação das ações diariamente, que eu entendia daquele negócio como ele nunca entenderia do seu próprio. Bem, isso é muito específico. Ele gaguejou, fechando a pasta. "O que eu quero dizer é que posso ajudar com o básico, o dia a dia. O dia a dia está perfeitamente sob controle." Eu o interrompi, ainda com a mesma serenidade mortal. "A auditória, por exemplo, está revelando coisas fascinantes. O especialista que contratei é muito meticuloso. Ele está cruzando as datas das despesas com a minha agenda pessoal. Sabe, para provar que eu não estava em certos lugares quando as compras foram feitas. É um trabalho de detetive. Ele até sugeriu que, ao final, registremos um boletim de ocorrência por estelionato. Ele acha que temos um caso muito forte." A palavra estelionato pairou no ar entre nós. A cor sumiu do rosto dele. A tentativa de intimidação havia se transformado em um desastre. O predador havia se tornado a presa. Ele se levantou abruptamente, a pasta de couro esquecida no chão. "Eu acho que você não está entendendo a gravidade da situação. As crianças estão ótimas", eu disse, levantando-me também. "Mas talvez elas precisem aprender uma lição valiosa sobre viver de acordo com as próprias posses. É uma lição que serve para todas as idades." Abri a porta para ele. A mensagem era clara. A conversa havia terminado. Ele saiu sem dizer mais uma palavra, parecendo 10 anos mais velho.
A última e mais desesperada tentativa deles veio na semana seguinte. Beatriz me ligou, com uma voz falsamente doce. Mãe, o doutor Evandro, um amigo nosso, geriatra, vai estar aqui no bairro na quarta-feira. Pensei em pedir para ele passar aí e dar uma olhadinha na senhora. Apenas um check-up para garantir que está tudo bem com a sua saúde, sua memória. Meu sangue gelou. Eles estavam tentando o golpe mais baixo de todos, me declarar senil, incapaz, para que pudessem assumir o controle legalmente. A dor que senti foi aguda, mas breve. A estrategista, em mim, assumiu o comando imediatamente. Claro, minha filha, que ótima ideia. Faz tempo que não faço um check-up completo. Diga a ele para vir na quarta, às 10 da manhã. Na quarta-feira, às 9h30, o Dr. Almeida, meu advogado, tocou a minha campainha. Ele usava seu melhor terno e carregava uma pasta que parecia pesar 1 tonelada. Eu o servi com um café e esperamos. Exatamente às 10, a campainha tocou de novo. Era Beatriz, com um homem de meia-idade que tinha um sorriso profissional desconfortável no rosto. Mãe, este é o Dr. Evandro, disse Beatriz. Doutor, que prazer. Entre, por favor, eu disse, com meu melhor sorriso de anfitriã. Quero que conheça meu advogado, Dr. Afonso Almeida. Ele estava de passagem e fez a gentileza de me acompanhar nesta consulta. Ele me ajuda a gerenciar alguns assuntos jurídicos e financeiros. Beatriz e o doutor Evandro pararam no meio da sala. A presença imponente de um advogado em uma consulta casual mudou completamente o clima. O sorriso do médico vacilou e Beatriz me lançou um olhar que misturava fúria e pânico. A consulta foi uma farsa. O doutor Evandro fez perguntas genéricas e eu respondi a todas com uma clareza e precisão que não deixavam margem para dúvidas. Doutor Almeida intervinha ocasionalmente, com perguntas pontuais sobre meus investimentos recentes e meus planos de expansão de portfólio, usando a mesma linguagem que Ricardo tentara usar contra mim. Ao final, o doutor Evandro, visivelmente constrangido, declarou que eu estava com a saúde e a mente mais afiadas do que muita gente com metade da minha idade. A armadilha deles havia se fechado sobre eles mesmos. Quando eles saíram, doutor Almeida se virou para mim. Yolanda, chega de jogos. É hora de acabar com isso. Chame-os aqui, juntos, hoje. E eu o fiz. Liguei para Beatriz e disse com uma voz que não admitia recusa. Estejam aqui às 7 da noite. Você e o Ricardo. Temos que conversar. Às 7 em ponto, eles chegaram. Não havia mais sorrisos falsos ou estratégias. Havia apenas uma tensão crua e hostil no ar. Eles se sentaram no sofá, de braços cruzados, como dois réus esperando a sentença. Eu não me sentei. Fui até a minha escrivaninha e peguei uma caixa. A mesma caixa onde eles haviam depositado, sem saber, todas as provas de sua traição. Coloquei-a sobre a mesa de centro. Vocês querem saber o que está acontecendo? Comecei, minha voz calma e baixa, mas preenchendo cada canto da sala. Eu vou mostrar a vocês. Abri a caixa e tirei o primeiro maço de papéis. Eram os extratos do cartão de crédito do último ano, organizados por mês. Isso, eu disse, colocando o primeiro extrato na frente deles. Foi o presente de aniversário que eu dei para o Ricardo. Uma camisa de R$ 300. E isso, apontei para uma linha no mesmo extrato. Foi o que vocês compraram no mesmo dia. Um relógio de R$ 5.000. Eu continuei, extrato por extrato, a voz firme, narrando a história da exploração deles. Isso foi o spa no Dia das Mães, para a Sônia e você, Beatriz. Enquanto eu recebia um telefonema de 5 minutos. Isso foi a viagem para a Serra Gaúcha, no meu aniversário de 74 anos, quando vocês disseram que estavam com uma virose e não podiam me visitar. Isso foi a joalheria, a loja de vinhos, o hotel boutique. O rosto de Beatriz se desfez em uma máscara de vergonha e choque. Ricardo olhava para os papéis como se fossem serpentes. E então, continuei pegando o último extrato, o daquele mês fatídico. Chegamos a isso. Apontei para a despesa do restaurante. Meu aniversário de 75 anos. Vocês gastaram R$ 1.200 para comemorar o aniversário da sua sogra, com uma semana de antecedência, no dia que deveria ser meu. E me deixaram sozinha, esperando um telefonema que nunca veio. As lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz agora.
lágrimas de humilhação, não de arrependimento. Ricardo estava pálido, sem palavras. Vocês acharam que eu era o quê? Uma tola? Uma caixa eletrônico com prazo de validade vencido? Minha voz se elevou pela primeira vez. Vocês me subestimaram. Vocês desrespeitaram não só a mim, mas a memória do meu marido, o homem que construiu tudo isso. Foi então que eu joguei a minha última carta, a revelação final. Vocês estão preocupados com a mensalidade da escola? Com o seguro do carro? Isso é troco de pão, perto do que vocês realmente perderam. Fui até o armário e peguei 2 documentos. Coloquei-os sobre a pilha de extratos. Este, eu disse, apontando para o primeiro, é o documento do fundo fiduciário deste apartamento. O apartamento que você, Beatriz, sempre chamou de seu. Nele, diz que eu sou a administradora vitalícia, com plenos poderes para mudar o beneficiário final. E eu o farei. O queixo de Beatriz caiu. Ricardo olhou para o papel, incrédulo. E este, eu disse, pegando o segundo documento, um relatório de custódia da minha corretora, é o extrato da minha posição acionária na Tecidos Vanguarda. Eu sugiro que você, Ricardo, que é um homem de negócios, olhe o valor de mercado atual da empresa e faça as contas. O dinheiro que vocês gastaram em 5 anos, eu ganho em um único pagamento de dividendos. Ricardo pegou o papel com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram os números e eu vi o exato momento em que a realidade o atingiu. O choque, a incredulidade, a percepção avassaladora de que a velhinha que eles estavam explorando era, na verdade, uma milionária. Ele não estava roubando de uma pensionista. Ele estava roubando de um poder financeiro que ele não conseguia nem compreender. Vocês não me excluíram de uma festa, eu disse, minha voz agora calma novamente, mas com o peso do aço. Vocês se excluíram de um futuro. Vocês não perderam um cartão de crédito. Vocês perderam a matriarca desta família. A partir de hoje, as regras mudaram. Não existem mais pedidos. Existem as minhas condições. E vocês vão ouvi-las com muita atenção. Eles ficaram ali, em silêncio, no meio dos destroços de suas próprias mentiras, olhando para a mulher que eles nunca realmente viram. A mãe, a avó, a tola, a rocha, a arquiteta, a rainha. Claro, a jornada de Yolanda chega ao seu clímax e à sua conclusão. Este é o capítulo final, onde a justiça se transforma em um novo começo para todos. Naquele silêncio pesado que se seguiu à revelação, eu não vi arrependimento nos olhos da minha filha e do meu genro. Vi pânico. Vi a vertigem de quem olha para um abismo que acabou de se abrir aos seus pés. Eles não lamentavam a dor que me causaram. Lamentavam o paraíso que haviam perdido. E foi essa constatação, fria e dolorosa, que me deu a força para ditar as condições que mudariam nossas vidas para sempre. Sentem-se, eu disse, e minha voz, agora desprovida de qualquer emoção, soou como uma ordem. Eles obedeceram, parecendo 2 crianças pegas em flagrante. Vocês não vão embora daqui até que entendam a nova realidade. A vida que vocês conheciam acabou esta noite. Peguei uma folha de papel e uma caneta da gaveta da escrivaninha. Coloquei meus óculos de leitura, um gesto deliberado que marcava a transição da mãe magoada para a administradora implacável. Primeiro, a dívida. Virei os extratos para eles com o valor total que eu havia circulado em vermelho. Este é o montante que vocês me devem. Cada centavo que gastaram em restaurantes, viagens, roupas e luxos nos últimos 5 anos. Vocês vão me pagar de volta, com juros de mercado. Ricardo, com sua expertise em negócios, pode preparar uma planilha de pagamento. Quero uma proposta na minha mesa em 48 horas. Ricardo abriu a boca para protestar, algo sobre ser um absurdo, sobre o dinheiro ser da família. Fechei a boca dele com um olhar. O dinheiro não era da família. O dinheiro era meu, fruto do meu trabalho e do trabalho do seu sogro. E vocês o trataram como se fosse capim. Vocês aprenderão o valor dele. Segundo, o padrão de vida. Olhei para Beatriz, cujas lágrimas silenciosas agora pareciam mais de raiva do que de tristeza. A casa onde vocês moram, o carro importado na garagem, a escola internacional das crianças. Tudo isso é uma mentira, financiada por mim. Vocês vão vender a casa, imediatamente.
Vão se mudar para um apartamento cujo aluguel possam pagar com o salário do Ricardo. Vão vender o carro e comprar um que não precise de um seguro que vocês não podem bancar. E os meus netos, Lucas e Mariana, serão transferidos para uma boa escola do bairro. Uma que ensine matemática e português, não status social. Você não pode fazer isso com eles. Vai ser um trauma. Beatriz soluçou, finalmente encontrando a voz. Trauma, Beatriz. Trauma é uma avó chorar sozinha no dia do seu aniversário de 75 anos, respondi, sem alterar o tom. Trauma é descobrir que a sua única filha te vê como um caixa eletrônico. Meus netos são inteligentes e resilientes. Eles aprenderão que o valor de uma pessoa não está no nome da escola que frequentam. Uma lição que a mãe deles, infelizmente, nunca aprendeu. Terceiro e mais importante, continuei, olhando diretamente para a minha filha. Você vai arrumar um emprego. Não me importa se será em uma loja, em um escritório ou fazendo bolo para fora, como eu fiz no início do meu casamento para ajudar a pagar as contas. Você vai sentir o peso de um dia inteiro de trabalho. Vai entender o que significa esperar ansiosamente pelo dia do pagamento. Vai aprender a dar valor ao seu próprio dinheiro, para que nunca mais desrespeite o dinheiro dos outros. As condições estavam postas. Não eram sugestões, eram decretos. Eles tentaram argumentar, negociar. Ricardo falou sobre sua imagem profissional, sobre as aparências. Beatriz falou sobre a humilhação, sobre o que os amigos e Sônia iriam pensar. Eu apenas os ouvi, impassível. A opinião dos outros era o alicerce do mundo frágil deles. A dignidade era o meu. Vocês têm duas opções, eu disse ao final da discussão deles. Aceitam as minhas condições e talvez um dia possamos reconstruir o que sobrou desta família sobre uma base de verdade e respeito. Ou vocês recusam. Fiz uma pausa, deixando o peso da alternativa assentar. Se recusarem, amanhã de manhã, o doutor Almeida entrará com uma ação de apropriação indébita contra vocês, e eu mudarei o beneficiário do fundo deste apartamento para uma instituição de caridade. A escolha é de vocês. Não havia escolha, e eles sabiam disso. Saíram do meu apartamento naquela noite, não como meus filhos, mas como devedores, com um prazo a cumprir. As semanas seguintes foram um terremoto. A casa foi colocada à venda. O carro foi trocado. Beatriz, depois de semanas de resistência e amargura, conseguiu um emprego como recepcionista em uma clínica médica. Eu via o ressentimento em seus olhos toda vez que nos encontrávamos. Ela me culpava pela perda do seu status, pela dureza da sua nova realidade. Ela ainda não entendia que eu não havia lhe tirado nada. Eu apenas parei de sustentar a sua ilusão. A parte mais difícil foi com os netos. Lucas, com 15 anos, e Mariana, com 12, ficaram furiosos por terem que mudar de escola e de casa. Eles me viam como a vilã que havia destruído o mundo deles. As primeiras visitas ao meu apartamento depois da mudança foram tensas, cheias de silêncios hostis e respostas monossilábicas. Mas eu não desisti. Parei de lhes dar presentes caros e comecei a lhes dar o meu tempo. Chamei Mariana para a cozinha, não para dar ordens, mas para ensinar a receita do bolo de fubá do avô dela. Enquanto peneirávamos a farinha, contei histórias de Osvaldo, de como ele começou com uma pequena banca de tecidos e construiu um negócio com honestidade e trabalho duro. Contei a ela que o verdadeiro valor não está no que compramos, mas no que construímos. Com Lucas, foi diferente. Ele amava a tecnologia. Em vez de lhe dar um celular novo, sentei-me com ele e lhe mostrei o extrato das minhas ações. Abri o aplicativo da corretora e expliquei o que eram dividendos, juros compostos, valorização de ativos. Mostrei a ele o poder de investir, de fazer o dinheiro trabalhar para você. Os olhos dele, antes cheios de tédio, começaram a brilhar com um interesse genuíno. Ele não via mais uma avó, via uma mentora. Lentamente, a dinâmica começou a mudar. Meus netos passaram a me visitar não por obrigação, mas por vontade própria. Mariana trazia as amigas para provar o bolo da vovó Yolanda. Lucas me fazia perguntas sobre o mercado financeiro e me pedia conselhos. Eles estavam descobrindo uma avó que não conheciam. Uma mulher com histórias, com conhecimento,
com uma força que nada tinha a ver com o limite de um cartão de crédito. Eu mesma estava em uma jornada de redescoberta. Passei 75 anos construindo uma família, e só quando me tiraram o chão é que eu percebi que a fundação mais importante era eu mesma. O dinheiro que eu economizei a vida toda não era para garantir o luxo deles, mas para garantir a minha liberdade. E eu comecei a usá-la. Matriculei-me em um curso de História da Arte. Viajei para a Paitalia, um sonho que adiei por 50 anos, porque Osvaldo não gostava de avião, e depois porque eu achava que a família precisava de mim por perto. Andei pelas ruas de Florença, comi gelato em Roma, e em cada obra de arte, em cada paisagem, eu sentia um pedaço de mim mesma que eu nem sabia que estava faltando. Um ano depois daquela noite, no meu aniversário de 76 anos, a campainha tocou. Quando abri, era Beatriz, Ricardo e meus netos. Eles não traziam presentes caros. Beatriz segurava um bolo um pouco torto, mas feito por ela. Mariana trazia um desenho que fez de nós duas na cozinha. Lucas me entregou um envelope. Dentro, uma planilha impressa mostrando o primeiro pagamento da dívida deles, feito com o primeiro bônus que Beatriz recebeu no trabalho. Não é muito, mãe, mas é um começo, ela disse. E pela primeira vez, vi em seus olhos não o pânico ou o ressentimento, mas uma centelha de orgulho próprio. Almoçamos todos juntos no meu apartamento. A comida era simples, a conversa era real. Falamos sobre o trabalho de Beatriz, sobre as notas de Mariana na nova escola, sobre o pequeno aplicativo de controle financeiro que Lucas estava desenvolvendo. Ricardo, mais magro e mais quieto, ajudou a lavar a louça sem que ninguém pedisse. A família que se sentou à minha mesa naquele dia não era mais rica, não era mais invejada pelos vizinhos, mas era, pela primeira vez, de verdade. Naquela tarde, depois que foram embora, sentei-me na minha poltrona e olhei para a minha sala. O sol da tarde iluminava o desenho de Mariana, preso com um ímã na geladeira. Eu havia sobrevivido à traição e à humilhação. Eu não apenas retomei o controle da minha vida. Eu lhes dei a chance de construir a deles. O legado que Osvaldo e eu construímos não era o dinheiro, mas a resiliência. E o meu legado, o de Yolanda, seria o da dignidade. Peguei meu tablet, não para ver a vida dos outros, mas para planejar a minha. Abri o site de uma agência de viagens. Egito. As pirâmides esperavam por mim. O mundo era vasto e eu tinha 76 anos de vida para celebrar. A festa, afinal, estava apenas começando.